O reino de Deus. O reino de Deus é a expressão que Jesus mais se utilizou. Nos evangelhos nós vamos encontrar essa expressão de Jesus por mais de 100 vezes, falando sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus. Como os judeus não podiam falar o nome de Deus, muitas vezes eles trocavam e usavam essa expressão céus. Então, o reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. Então, Jesus falou várias vezes sobre tudo isso. O que será que nós entendemos? Qual é o sentido? O que queria dizer Jesus sobre isso? Bom, naquela época, naquela cultura, naquele contexto, o entendimento sobre o reino de Deus são aqueles de que um dia o Deus de Israel, o Deus único, viria e seria o rei então de todas as nações. Governaria tudo, todos para todos sempre. Seria um reino, um domínio material com um rei divino, poderoso, absoluto e único. E isso tudo começará quando chegar o Messias, quer dizer, o enviado, como um libertador que abrirá as algemas de Israel pela força da espada, pela guerra, pelo saque, inaugurando um novo reino, uma nova época. Esse era o entendimento, a visão prioritária que possuíam quando Jesus falava sobre o reino de Deus, porque todos os reinos que eles conheciam até então haviam sido conquistados ou haviam surgido pelo poder da força. Os discípulos, os seguidores de Jesus também pensavam assim. Vai contar Humberto de Campos naquela obra Boa Nova, que na entrada triunfal de Jerusalém, os discípulos acreditavam que havia chegado o momento em que Jesus anunciaria a revolução, que viria assim um exército de anjos para combater e guerrear. Dias antes, ao se aproximarem de Jerusalém, Salomé, a esposa de Zebedeu e mãe dos discípulos João e Tiago, veio até Jesus e pediu assim na maior cara dura: Senhor, assim que o reino de Deus começar, por favor, ordene que meus 2 filhos se sentem, um à direita e outro à sua esquerda. E ouviu bem? Então esse era o entendimento predominante sobre o significado do reino de Deus naquele contexto. Ou seja, um mundo material, um mundo exterior, um governo, um domínio que iria começar e Israel estaria em situação privilegiada. Bom, séculos depois, quando o cristianismo já era a religião do mundo ocidental, as ideias sobre o reino de Deus eram, ou ainda são, sobre um céu, um paraíso, um lugar lá nas alturas, ameno, tranquilo, com abundância de alimentos, de recursos, onde não existem guerras, nem doenças, nem mesmo a morte, onde não é necessário pelejar, nem lutar e nem tampouco trabalhar. Os céus, o paraíso seriam a recompensa para todos aqueles que corretamente seguiram os preceitos religiosos. E lá estará Deus sentado, o Criador, sentado no seu trono, tendo ao seu lado Jesus e toda a sua falange de anjos. Bom, ainda hoje milhares de pessoas no mundo ocidental pensam, acreditam que assim é ou que assim o será, um lugar, um mundo lá nas alturas. Mas e nós aqui, hoje? Qual é o nosso entendimento? Espíritas que somos, o que queremos ser, como que compreendemos tudo isso? Qual é a nossa compreensão sobre o significado do reino de Deus? Nos últimos momentos da vida de Jesus, naquela sexta-feira pela manhã, quando ele comparece como um prisioneiro perante Pôncio Pilatos, o governador, o representante legítimo do Império Romano. Então se estabelece um diálogo ali e nós destacamos uma das expressões mais importantes de Jesus. Ele vai dizer lá para Pôncio Pilatos e para todo mundo, são suas últimas palavras, porque logo depois, às 3 da tarde, ele já estará morto. Então ele diz assim: meu reino não é deste mundo. Uau, isso é uma revelação. Allan Kardec,
tomou essa afirmação como sendo o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o capítulo número 1 é: não vim destruir a lei. Assim como Jesus falava que não veio destruir e completar, Allan Kardec também faz referência disso, fala: eu não vim completar, nós estamos ampliando o entendimento. Então ele fala isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e logo no capítulo 2 ele vai entrar diretamente no assunto principal, que é esse. Ele vai dizer assim: o meu reino não é desse mundo, que é o título do capítulo. Esse ponto é o centro, é o principal ensinamento do Cristo, e portanto deve ser o alvo de toda a humanidade. Meu Deus! Humberto de Campos, na obra de Chico Xavier Boa Nova, ele vai reproduzir lá um diálogo entre Jesus e Pedro, onde Jesus está falando assim para o apóstolo Pedro: o reino dos céus no coração deve ser o tema central das nossas vidas. Tudo o mais é acessório. Então hoje estamos fazendo essa reflexão aqui. Meu reino não é deste mundo. Então, de qual mundo é o reino de Deus? Dos céus ou de Jesus? De qual mundo é? É do mundo material? É do mundo espiritual? Será que existirão outros mundos? Afinal, de qual mundo é o reino de Deus? O que Jesus está falando ali, naquela sexta-feira, são suas últimas palavras. É muito importante, é fundamental. De qual mundo é o reino de Deus, de Jesus? Lucas, em seu evangelho, vai nos contar que na viagem de Jesus, com todos os seus discípulos que ele fez, saindo da Galileia e viajando até Jerusalém, ao atravessarem a região da Samaria, eles adentraram em uma aldeia, um pequeno povoado, que nem nome tinha. E assim que chegaram lá, uma comitiva veio receber Jesus. Era uma comitiva de leprosos. Jesus adentrou um povoado, um vale de leprosos. Diz lá que eram uns 10, quer dizer, eram muitos, era uma representação aqui. E Jesus limpou o vale, curou a todos. Foi algo assombroso, foi algo assim inimaginável. Jesus curou todos os leprosos daquele vale, que eram muitos. Depois disso, a consequência disso foi que todos aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, todo aquele pessoal religioso que combatia Jesus, que o acompanhava, desafiando, não acreditando se ele era ou não era o Messias, a consequência é que depois de tudo isso eles jogaram a toalha, desistiram e falaram: tu és o Filho de Deus, nós acreditamos. E então eles voltam na questão fundamental: Senhor, quando acontecerá o reino de Deus? Porque era só isso que interessava, esse era o tema fundamental, é por isso que eles esperavam o Messias. Então é uma pergunta sincera nesse momento, daqueles doutores da lei, é um questionamento legítimo, real. Então a resposta de Jesus é direta, é clara, é precisa. Está lá em Lucas no capítulo 17, no versículo 20. Jesus responde assim: o reino de Deus não virá com aparência visível, nem dirão, está aqui, está ali. Não, diz Jesus, porque o reino de Deus já está dentro de cada um de vós. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que o reino de Deus, ele vai assim, não é visível, não é ostensivo, não é exterior, não é geográfica. Ou seja, em uma palavra, o reino de Deus não é material. Então, se o reino de Deus não é desse mundo material, como está dizendo Jesus, de qual mundo é então? Nós, os espíritas, gostamos de pensar assim, né? Que é bem fácil esse raciocínio. Por isso que a gente é do mundo espiritual. Mas aqui eu faço a reflexão, mas daquele mundo espiritual que André Luiz descreve, das colônias como o Nosso Lar, Campos da Paz e outro, será mesmo? Olha que esse mundo que André Luiz nos apresenta e que nós chamamos de plano espiritual, ele é bem material. Lá tem roupa, tem casas, tem construção, tem avenidas, tem árvores, tem águas, tem frutas, tem animais domésticos, tem muros, tem portões, tem até armas.
Isso tudo é muito material, que seja quintessenciado, mas é muito material ainda. Então, e agora? A expressão de Jesus para Pilatos diz: meu reino não é desse mundo. Bom, não é do mundo material, já sabemos. E também não é deste mundo que chamamos de plano espiritual. E nem é dos céus, do paraíso. Jesus respondeu lá diretamente para os doutores da lei: o reino de Deus já está dentro de vós. O que isso significa? Vamos lá, a doutrina espírita é maravilhosa e aqui está a resposta. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta à falange do Espírito de Verdade. É a questão 615 e 616. Ele pergunta assim: é eterna a lei de Deus? E o Espírito de Verdade responde: sim. Eterna, imutável, como o próprio Deus, e suas leis são perfeitas. E acrescenta ainda o Espírito de Verdade: e a harmonia que existe no reino, no universo material e no universo moral, está fundamentada sobre leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Uau! Eu acabei de ler para vocês e vou repetir. A harmonia que reina no universo material e no universo moral estão fundamentadas sobre leis, etc. e tal. Acabei de ler para vocês. Vocês acabaram de ouvir, tomar ciência, todos nós, de uma das maiores revelações da doutrina espírita, que a doutrina espírita veio nos trazer, que os benfeitores vieram nos apresentar. Existem dois universos: o universo material e o universo moral, um dentro do outro. Universo moral quer dizer um universo não material. A nossa natureza, a nossa essência, nós somos seres morais, a nossa origem é moral. Nós, os seres eternos, os espíritos, somos do universo moral. E o universo material são os meios no qual o espírito, o ser moral, nós nos expressamos enquanto nos desenvolvemos, enquanto evoluímos, enquanto nos aperfeiçoamos. Não somos seres materiais, somos criaturas, seres morais, e é isso que importa. Se compreendermos isso, nossas vidas mudam, melhoram, é a libertação total. Foi para isso que Jesus veio. Tudo o que acontece nesse mundo material é uma consequência do mundo moral. No mundo material não existe vida. A vida é uma expressão do universo moral se manifestando aqui nesse universo material. Tudo o que acontece no universo, no mundo material, é uma consequência do universo moral. Nós estamos reencarnando há 40 mil anos. E a ignorância moral é aquela que mata as ideias, aprisiona o homem em si mesmo. A ignorância moral é a fonte única de todos os padecimentos da humanidade. Assim como tudo que é bom, belo e bonito veio do mundo, do universo moral. Tem lá um momento em que Jesus está pensando assim, em voz alta. Quem vai falar isso é Marcos, no capítulo 4. Ele vai falar assim: nossa, Jesus está falando assim, pensando alto, como é que eu vou explicar, como é que eu vou ilustrar, com o que eu vou conseguir comparar o que vem a ser o reino de Deus? Isso é logo no começo da sua vida pública. Então, Jesus está, como é que eu vou dizer para vocês, né, o que vem a ser esse reino de Deus, esse reino moral? Então que ele vai comparar com uma semente, aí é aquela parábola do grão de mostarda, que é bem pequenininha e bem simples. O reino de Deus é como um grão de mostarda, menor de todas as sementes, mas que tendo sido semeada, cresce, se desenvolve, torna-se uma árvore, produz frutos e ainda é capaz de aninhar os pássaros em seus galhos. O Mateus, no seu evangelho, vai fazer mais ou menos semelhante, mas ele não vai dizer uma parábola só. Lá no capítulo 13, Mateus vai colocar uma série de parábolas sobre o reino de Deus. Ele fala assim lá da parábola do semeador.
sementes que estão dentro do solo. Ele fala da parábola do joio e do trigo, sementes que estão crescendo dentro do solo. Jesus vai falar da parábola do tesouro escondido, um tesouro que está escondido dentro do solo. Jesus vai falar da parábola das pérolas, pérolas que estão se desenvolvendo dentro de uma das ostras. Jesus vai falar das parábolas, da parábola dos peixes, peixes que estão dentro do mar. Jesus vai falar da parábola do fermento, tudo isso para falar do reino de Deus, do fermento que está dentro da massa. Bom, qual é o elemento comum em todas essas parábolas que Jesus está falando sobre o reino de Deus? Dentro. A interioridade. Onde a semente se desenvolve? Dentro do solo. Isso quer dizer que o reino de Deus começa dentro de cada criatura, no mundo do coração, no mundo dos sentimentos. Este é o mundo, o universo moral, mundo da consciência, das responsabilidades, das essências. Todos nós temos um reino. Nosso reino é nosso mundo interior, nosso universo interior, que governamos como queremos. Lá dentro de nós, o nosso universo interior, nós somos como reis, somos rainhas, somos magistrados, somos juízes, somos santos, somos heróis. Bom, o dia em que cada mundo interior for regido por Deus, todo o mundo exterior, todo o mundo material, toda a terra será também regida por Deus. Exatamente essa é o nosso programa ao reencarnar, interiorização. Nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interior. Jung. Interiorização é a capacidade de se voltar, de olhar, de ouvir, de enfrentar esse nosso mundo interior, de admitir a natureza dos nossos sentimentos, das nossas ideias, dos nossos valores, estudar as nossas reações perante os acontecimentos da vida. Quanto mais vida interior, mais e melhor vida exterior teremos. Quer dizer que quanto mais a vida interior se desenvolve, mais presente estaremos na vida exterior. Porque estar consigo, se perceber, ser mais consciente, refletir sobre os próprios sentimentos, mais e melhor estaremos com nós próprios, com a nossa essência, e assim melhor e mais presente estaremos nas situações do mundo exterior. Aquele que não está ou não sabe estar consigo próprio, que não tem diálogo com a sua consciência, talvez seja uma pessoa oca, vazia, porque se estivesse na presença da sua consciência, ele seria ético, honesto, íntegro, caridoso. Aquele que é vazio, aquele que é oco, só faz as coisas certas quando está sendo vigiado. A vida interior é a fonte de onde emana tudo em nossas vidas, porque é onde vamos encontrar Deus. Dentro de nós reside algo divino, nossa consciência esperando despertar, se desenvolver para crescer, assim como as parábolas de Jesus, as sementinhas. Muitas pessoas passam ou fazem das suas vidas uma correria, sempre fazendo isso ou aquilo. Elas têm medo de sobrar tempo e terem que se encontrar consigo mesmas. Uma sociedade formada por pessoas ocas, vazias, que vivem na periferia de si mesmas, ou seja, só no mundo exterior, não conseguirá se tornar uma sociedade ética, enquanto não aprendermos a sermos humanos, e não sermos coisas, sermos objetos, sermos lugares, não nos tornaremos seres morais. Estaremos apenas marcando tempo ou marcando passo na linha da nossa evolução. Não é justo querer entrar em um mundo feliz enquanto eu não aprender a fazer feliz o meu mundo interior. O mundo dos sentimentos é o nosso mundo interior. O karma não é por fora, é por dentro. Não é aquilo que acontece por fora na sua vida que é o seu karma. O karma é o que você sente em relação às circunstâncias da vida material. Karma não é por fora, é por dentro. O que acontece na vida do lado exterior tem a finalidade
de ajustar, de elevar a vida interior. Pare então de resistir, de lutar contra o progresso. Olhe para dentro, para a direção certa e caminhe. A vida ocorre nos sentimentos. Nossos sentimentos são a porta do nosso universo interior, glorioso, rico, infinito, mas ainda oculto para a grande maioria. Educar os sentimentos é tomar posse de si mesma. Amar-se não significa só querer privilégios e vantagens pessoais, mas sim o modo como convivemos conosco, como tratamos de nós próprios. Interiorização, autoconhecimento, vida interior, entrar no reino de Deus. Bem, como se faz isso? Como tomar posse desse reino de Deus, desse reino interior, desse reino moral? Naturalmente, alguns dirão, seja bom, ame ao seu próximo. Sim, mas a dificuldade está exatamente nisso, em ser bom por dentro de uma forma natural, de amar a todos e a tudo sem nem mesmo perceber. Então, como se faz isso? Essa resposta está lá, na primeira obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Bem lá no finalzinho, é a mensagem de Santo Agostinho na questão 919. Ele diz lá, indagai, perguntai a você mesmo o que tem feito, ou aquilo que você faz com qual sentimento? Como é que você faz tudo o que acontece na sua vida? Pergunte a você mesmo, qual é o sentimento que está atrás de aquilo que eu falo, daquilo que eu fiz, daquilo que eu reagi. Ele diz ainda que ao final de cada dia, interrogava a sua consciência, interrogava o seu mundo interior, o seu mundo moral, revisava tudo o que fiz e aconteceu nas últimas 24 horas. Foi assim que cheguei a me conhecer, a me ver e a me perceber. O conhecimento de si mesmo é a chave do progresso. O reino de Deus já está dentro de cada um de vós.